Nós estamos o mês de novembro inteiro, todos os cultos, trazendo uma série especial sobre o Espírito Santo. Nós falamos quem é o Espírito Santo. Nós falamos aqui que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós ministramos sobre a presença do Espírito Santo. Nós ministramos sobre o ministério do Espírito Santo. E esse ministério do Espírito Santo, ele acontece para o principal motivo é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, amém? E o Espírito Santo, ele trabalha de duas formas. A primeira forma é em nós, amém? Transformando a sua vida, em primeiro lugar fazendo você nascer de novo e tornando você agora a imagem e semelhança de Jesus. Ó, você dá uma glória? Deixa eu te dar uma boa notícia, mais uma, hoje tem bastante boa notícia, amém? Você é bonito. Teve uns que não acreditam. Então. E agora? Como que nós faz? Vou falar de novo, amém? Você é bonito. Porque você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tem uns irmãos que parecem até com Brad Pitt. Olha lá. Nós somos transformados, estamos sendo transformados na imagem e semelhança de Jesus. Através disso gera em nós o caráter de Deus e gera um fruto, não é os frutos, é um fruto, o fruto do Espírito, que é dividido em 9 gomos, que nós ministramos no culto passado. Amém? Você lembra disso? A segunda forma com que o Espírito Santo trabalha, a primeira forma é em nós. Parabéns, você ganhou um presente, depois você pode tomar um copo d'água ali. Primeira forma, o Espírito Santo trabalha em nós. A segunda forma, ele trabalha através de nós, amém? Nós enfatizamos aqui 1522 vezes que o Espírito Santo, ele não desceu sobre os discípulos em Atos 2, como é pregado em muitos lugares. O Espírito Santo desceu sobre eles em João 20, lembra quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, encontra com os discípulos, sopra sobre eles e fala, recebam o Espírito Santo. Ali houve um novo nascimento, o Espírito Santo começou a trabalhar neles. Atos 2 começou a trabalhar através deles, amém? Você lembra de Pedro? Eu gosto muito de falar de Pedro, porque eu tenho uma pouco semelhança de Pedro, já dei muito trabalho, já tive muito problema com Pedro. E Pedro é o maior exemplo do que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Amém? Antes disso, você via uma pessoa totalmente impulsiva, uma pessoa nervosa, que não conseguia controlar seus sentimentos, uma pessoa que negou Jesus 3 vezes. Mas aí ele tem um novo encontro com Jesus, onde Jesus dá uma segunda oportunidade para ele. Aí nós vemos Pedro, quando Jesus fala assim, vão para Jerusalém e fiquem de lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, amém? Guarde a palavra revestidos. O Espírito Santo, ele começou a habitar dentro de você. Você foi vestido. Discípulo João 20, você quando aceitou Jesus, lembra aquele dia que você levantou suas mãos, você fez a confissão de fé, ou você batizou, aí você aquele dia nasceu de novo, amém? O Espírito Santo começou a habitar dentro de você. Fala assim, o Espírito Santo habita dentro de mim. Que bonito que vocês estão hoje. Sabe um louvor muito antigo, não é da sua época? Falava assim, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Já escutou? Você viu como eu cantei bonito? Ah, você viu, né? Defensiva mesmo. Estou treinando no banheiro da minha casa há 33 anos. Glória a Deus que é no banheiro, né? Chuva da mãe. Tá dentro? Por inveja. Enfim. Você é bom, não por mérito seu. A Bíblia diz assim que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz assim que nós estávamos num terrível charco do lodo. Você tem valor porque você foi comprado por um alto preço através do sangue de Jesus.
que através do sangue dele houve um novo e vivo caminho, que é a redenção, a justificação, a justiça de Deus. E quando você se rende a esse Cristo, você se torna morada do Espírito Santo, aí você tem um grande valor. Amém? Eu falei para vocês guardarem a palavra revestimento. Amém? Porque até agora nós somos vestidos de Deus, agora vem o revestimento de Deus. Nós vamos falar, provavelmente no próximo culto, sobre o batismo com o Espírito Santo, que é exatamente esse revestimento do poder de Deus. Mas antes eu quero falar sobre os dons espirituais. Amém? Pasme, você vai assustar agora. Você sabia que os dons espirituais, você não precisa ser batizado no Espírito Santo para ser usado nele? Eu vou te provar isso. José, lá na velha aliança, você conhece a história? Os irmãos tinham inveja dele, venderam ele como escravo, ele foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para a cadeia, e da cadeia ele começa a interpretar os sonhos de Faraó. Aquilo ali é um dom espiritual. Sabia disso? Lembra de Salomão, quando levam duas mulheres para ser julgadas diante da presença dele? Você lembra que uma dormiu em cima do filho, aí viu que o filho estava morto. Ela foi, trocou o filho com a outra, pegou o vivo. A hora que a outra acordou, falou: mas essa criança não é morta, não é minha, a minha que está com você. Levaram até Salomão. Ali Salomão falou assim: ó, beleza, não vai falar de quem que é. Pega a espada e corta a criança no meio. É chocante essa história, não é? Aí a mãe fala: rei, por favor, eu te peço algo muito importante. Não corte, porque eu prefiro o meu filho na mão de outra mulher do que o meu filho morto. Salomão falou: aquela ali é a mãe, pode pegar a criança. Ali foi um dom de sabedoria que ele foi usado. Ou seja, muitos falam que você precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser usado nos dons, mas não. Quem é que já sonhou com algo e aquele sonho aconteceu, mesmo antes, quando não era batizado com o Espírito Santo? Você já foi usado por um dom. É o dom de discernimento de espíritos. Nós vamos falar sobre isso provavelmente hoje, mas eu acredito que não vai dar tempo de nós entrarmos hoje, terminar esse assunto. Aí nós pregamos hoje e pregamos domingo também sobre dons espirituais. Dá para você dar uma glória por isso? Então, se você está aqui hoje, você vai ser obrigado a vir domingo. Senão Deus vai pesar a mão em você. Brincadeira, misericórdia, está repreendido. Brincadeira, 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 brincadeira. Mas vamos começar hoje sobre os dons espirituais. Por isso que eu decidi antes pregar sobre dons espirituais, para depois pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Aí vai fechar todo o caminho aí, em nome de Jesus. Amém? Bom, comecei a falar sobre Pedro. Pedro é aquele que estava pregando em Atos 2 e de repente veio o revestimento do poder de Deus sobre toda a igreja. Aí eles começaram a falar em outras línguas. Aí nós vemos Pedro depois em Atos 3 na Porta Formosa, curando aquele homem que não andava. E nós vemos que até a sombra de Pedro curava. Foi um homem que se moveu de uma forma sobrenatural, de uma forma muito intensa nos dons espirituais, depois que foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se você olhar o livro de Atos, você vê Paulo sendo usado no dom de discernimento de espíritos. Lembra, se não me engano, acho que capítulo 16 ou 17, alguma coisa assim, se me falha a memória, quando ele encontra com aquela menina que tinha ali, quando ele vê aquela menina, ele usa o dom de discernimento de espíritos. Ele percebe que aquilo ali não é algo de Deus, é algo que o diabo estava usando aquela menina para fazer adivinhações. Ou seja, você vê muito dons espirituais. E principalmente o contexto que nós vamos ler hoje, vai abrindo aí a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, você percebe que a igreja na época de Corinto era uma igreja das igrejas primitivas que se moviam muito nos dons espirituais. Eles começaram a mover tanto nos dons espirituais que eles começaram até, de certa forma, a fazer uma desordem durante o culto. Depois, na sua casa,
lição de casa para você. Amém? Se você não fazer isso, Deus vai perder misericórdia. Para com isso. Brincadeira. Você leia 1 Coríntios capítulo 12 inteiro. Você lê capítulo 13. Depois você lê o capítulo 14 inteiro. Amém? O capítulo 14, você percebe o apóstolo Paulo organizando a igreja de Corinto sobre os dons espirituais. Amém? E nós vamos aprender isso hoje. Irmãos, nós vamos pregar em 2 dias sobre dons espirituais, porque pensa num assunto que é mal interpretado no meio do povo pentecostal. Nós somos pentecostais, amém? Só para te lembrar, canela de fogo, oh, glória. Chega a arrepiar aí, né? Mas vocês perceberam que nós somos organizadinhos? Por quê? Porque a Bíblia fala que tudo tem que ser com ordem e decência. Não tem sentido nenhum. Se eu estou pregando, a principal profecia é a palavra de Deus. Se Deus quiser falar com a igreja com uma profecia, Ele vai usar quem? A vida do ministro. Ou eu, ou o Vitor estiver pregando, ou meu pai, ou a Amanda, ou a Karina, ou qualquer um deles que estiverem pregando. Deus não vai usar uma pessoa aí da igreja para rodopiar no manto, colocar a mão na tua cabeça e entregar uma profecia no seu ouvido. Um dos princípios que o apóstolo Paulo ensina é: irmãos, se for profetizar, profetize em alta voz para que os outros possam julgar. É interessante, não é? Ou seja, quando falamos de pentecostalismo, você já imagina as pessoas pulando o culto inteiro, rodando o culto inteiro, entregando profecia para todo mundo, não é? Não que o Senhor não possa operar dessa forma. Eu não estou sendo aqui uma pessoa totalmente cética e incrédula. Nós vemos operações dessa forma na Bíblia. Quer que eu provo para você? Você me olhou agora de cara feia. Isso na Bíblia, vou te mostrar. Atos capítulo 2. A Bíblia fala assim: quando o Espírito Santo veio sobre eles, como um vento veemente e impetuoso, a Bíblia diz assim que eles começaram a escutar em outras línguas, na linguagem própria que cada um ouvia falar, porque ali estava acontecendo a festa da colheita e existia milhares, milhões de pessoas de várias nações. Eles começaram a ouvir no próprio idioma e eles começaram, aquilo chamou a atenção deles. Era cedo, 10 horas da manhã, e eles chegaram e diz que viram os discípulos como embriagados, e diz que Pedro se levantou para pregar. Se Pedro se levantou e estava como embriagado, imagina como que ele não estava. Nós falamos aqui sobre os efeitos da unção de Deus, amém? Mas tudo tem o seu tempo, tem a hora, amém? Tem o momento certo. E principalmente sobre essa questão, sobre esses equívocos, sobre esses erros, que nós vamos também ministrar aqui, amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é: existe um equilíbrio no reino de Deus, na noiva de Cristo. Se nós começarmos a ir muito para os dons espirituais, mover no profético, a igreja começará a ficar mística. E não é a vontade de Deus. Se nós começarmos a estudar muito, não que você não pode, você tem que estudar a palavra de Deus. Mas começarmos só a falar da palavra, ensinamento bíblico, daqui a pouco nós começamos a ficar céticos. E deixamos um pouco o agir do Espírito Santo de lado. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não é só por palavras persuasivas, mas também pelo poder de Deus. Amém? A igreja ela precisa caminhar em um equilíbrio perfeito de entender o valor que há no conhecimento da palavra de Deus. Dá para você dar uma glória forte por isso? Você concorda comigo? Mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar a Cristo com aquele primeiro amor, com aquele fervor de entender que há um poder sobrenatural que nós devemos caminhar. Existem momentos que o conhecimento bíblico não será o suficiente. Por isso que a Bíblia fala: por causa da unção todo jugo se despedaçará. Quer ver que coisa interessante, um panorama legal que nós vamos fazer aqui agora?
João capítulo 8, versículo 32 fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento liberta, amém? Por causa da unção todo jugo se espedaçará. O mover no poder de Deus, nos dons espirituais também liberta. Amém? É um conjunto completo. Nós vamos caminhar no conhecimento profundo da palavra de Deus. Assim, não, glória. Já mandei uma mensagem no grupo. Em janeiro nós começamos um estudo intenso, maravilhoso aqui. A Escola de Fundamento do Evangelho. Quem vai fazer não, glória? Olha, fiquei feliz agora, hein? Peguei vocês, né, de surpresa, né? Tá gravado ali quem deu glória. Você não vai poder fugir mais de mim. Para nós mergulharmos de uma forma mais profunda no conhecimento de Cristo. Mas também esse conhecimento que nós vamos adquirir será um conhecimento que nos levará às experiências mais profundas com Deus e como nós nos moveremos em dons espirituais. É muito bom conhecer o Evangelho de Cristo. Vamos lá. O que é dons espirituais? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. O que são dons espirituais? Vocês perceberam que esses dias estão sendo dias de organização? Nós separamos o que é fruto do Espírito, nós separamos o que é presença, nós separamos o que é poder, separamos o que é unção, separamos a forma como o Espírito Santo trabalha, porque essas coisas vão organizando a nossa mente e nós vamos entendendo a ação do Espírito Santo. Bem? Vamos lá, para a gente começar. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12. Aqui será nosso início sobre dons espirituais. Vamos lá? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. E a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele os distribui individualmente a cada um como quer. Vamos lá, vamos por partes. Vocês adiantaram o relógio ali, né? Vocês param com isso aí. Vocês percebem que hoje em dia é raro ver os dons espirituais? Eu não sei se você visitou já bastante igrejas, mas muitos lugares que você vai mesmo, as igrejas, até as pessoas, você não vê mais se movendo nos dons espirituais. Será que os dons cessaram? Existe a linha teológica que se chama cessacionalistas. Eles dizem assim, que os dons espirituais foi só para a igreja primitiva. O que você acha sobre isso? Você acha que isso é uma realidade? Não. Por quê? Eu te provo isso biblicamente. Nós estamos na nova aliança, na era do Espírito Santo.
O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver operando aqui na terra, enquanto nós tivermos comunhão com Ele, nós andaremos no poder sobrenatural do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz assim: os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, nós caminharemos nos dons espirituais. Mas sabe qual é o grande problema? Nós já vamos começar pelo problema, que as pessoas não desejam mais os dons espirituais. Primeiros Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo, tá? Não dá risada, não fica sério, não mexa a cabeça, senão você vai se complicar. Qual foi a última vez que você orou pedindo dons espirituais? Pode olhar para cima para olhar para você. Esse é o grande problema. Eu quero liberar uma palavra aqui em nome de Jesus. Você vai entender o que eu vou te dizer. O Espírito Santo, ele está queimando para distribuir dons espirituais. Vou puxar sua orelha agora. Sabe por que você não recebe? Porque você não busca uma dedicação. Mas nós vamos resolver esse problema hoje. Dá para você dar uma glória? Amém. Glória. Vamos lá. O que é os dons espirituais? A palavra original para dons é charisma, no grego, que significa um favor a qual ninguém recebe por mérito próprio, uma graça divina que é liberada sobre as nossas vidas através do favor de Deus. Os dons espirituais são uma habilidade e talentos liberados através do Espírito Santo sobre a influência dele para usar os filhos de Deus nessa terra. De um modo mais simples, mais tranquilo, para que você entenda de uma forma mais profunda, são ferramentas disponibilizadas pela graça do Espírito Santo para usar os seus filhos. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Bom, o primeiro propósito dos dons espirituais é capacitar a igreja de Cristo. É capacitar o seu ministério. Se eu falar para você assim, vai lá naquele terreno, cave um buraco com a mão. Você vai conseguir cavar o buraco? Vai. Você vai fazer o buraco. Mas se eu mandar você cavar um buraco de 1 metro de profundidade, você vai passar meses lá com a mão assim, ó. Vai sair com as unhas tudo arrebentadas. Depois não adianta chorar para Camila, que ela não vai te atender. Mas você vai conseguir cavar. Pode ser que demore meses, não é? Agora, se eu der para você um enxadão, como que é o nome daquele negócio que gira para buraco? Pedrada? É isso? Uma picareta, vai. A broca. Nossa, vocês estão agora abrindo a ferramenta dele. Fala, vai lá, cava um buraco de 1 metro. Quanto tempo você vai fazer esse buraco com a ferramenta certa? Meia hora de serviço? Agora, se essa ferramenta certa, ela estiver afiadíssima, pronta, a melhor marca que tem, quanto tempo você vai demorar para fazer esse buraco? 10 minutinhos. Perceberam que de meses o mesmo serviço pode ser executado em 10 minutos? Sabe o nome disso? Ferramenta. E o propósito do dom
espiritual é trazer essa aceleração para o corpo de Cristo. Já começo a ficar feliz. Sabe qual é o objetivo do Senhor? Usar a sua vida de uma forma intensa. Você é uma ferramenta projetada por Deus para ser usado aqui nessa terra. Ou seja, o propósito dos dons espirituais é capacitar a igreja, você, o seu ministério, para ser eficiente nessa terra. Amém? Um dos propósitos dos dons espirituais é trazer crescimento para a igreja, é ganhar almas. Como aconteceu em Atos 2, havia várias nações, dezenas de nações, e naquele dia a Bíblia diz assim, que 3.000 pessoas aceitaram a Jesus através dos dons espirituais que estavam sendo movidos ali, através da vida de 120 pessoas, amém? Ou seja, vamos fazer uma conta aqui, quem é bom de conta aí, dá uma glória. Vamos arredondar os números, né? Que com números redondos é mais fácil, como diz o Chaves. 3.000 pessoas dividido por 100 dá quantos? 30? 30? 300? É isso? Cada pessoa ganhou 300 pessoas naquele dia. Deu para entender? Agora vamos fazer uma conta aqui entre nós. Você começou a buscar com dedicação os dons espirituais mesmo. Você está se dedicando. Você está buscando o Senhor. Você vai se tornar uma ferramenta afiadíssima. Através da sua vida, você começará a pregar o Evangelho na sua casa, no seu trabalho. E você começará a ganhar pessoas para Jesus. Quando a gente vai precisar mudar para um salão maior que não vai caber aqui. O problema é que a nossa vista, nós estamos enxergando as coisas com limitações. Mas em nome de Jesus, hoje nós tiramos toda cegueira espiritual. Toda frieza espiritual baterá em retirada hoje em nome de Jesus. E nós andaremos em uma vida de mais eficiência no reino de Deus. Amém? Você será usado com mais contundência. Você estará, não só simplesmente será uma ferramenta específica para ser usado nessa casa, mas você estará totalmente afiado, alicerçado e pronto para ser usado. A Bíblia fala, afia o seu machado para que quando você bata seja mais contundente. Haverá crescimento através dos dons. Amém? A Bíblia fala também que o uso dos dons é para o bem comum da igreja. Sabe o que significa isso? Um dos principais objetivos dos dons espirituais é trazer edificação para a noiva de Cristo. Sabe o que significa isso? Os dons não só simplesmente trazem crescimento, mas os dons também trazem edificação, uma construção com qualidade. Não só pessoas lá fora serão alcançadas através dos dons que nós fluiremos, mas nós também teremos mais qualidade na nossa vida, na nossa vivência, na nossa comunhão, através dos dons espirituais. Glória a Deus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Eu quero passar, antes de nós entrarmos nos 9 dons, não vai dar tempo de entrar hoje nos 9 dons, porque eu quero passar aqui algumas recomendações sobre os dons muito importantes. Dá para você dar glória? A primeira recomendação não é nem eu que dou, é o apóstolo Paulo que dá. Ele já começa falando: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Parece até que o apóstolo Paulo está bravo, não é? Porque o ignorante que ele está usando aqui, na verdade, não tem a ver com um xingamento. Não tem a ver com aquela pessoa que qualquer coisa está brava, né? Se os ignorantes, para eles fazem ser ignorante, que qualquer coisa a pessoa está brava. Quando ele fala aqui de ignorante, ele está falando de falta de conhecimento.
Em outras palavras, ele está falando, meus irmãos, vocês não podem faltar o conhecimento sobre este assunto. E ele diz assim: busque com dedicação os dons espirituais. Ou seja, a sua obrigação como filho de Deus, amém? A sua obrigação como filho de Deus é entender sobre os dons espirituais. Não olhe para mim, não dê risada, não balance a cabeça. Qual foi a última vez que você sentou e falou, eu vou estudar sobre os dons? Mas uma boa notícia para você: nunca é tarde para você começar. Não é tarde para você voltar a buscar ao Senhor com mais intensidade, amém? Deus trouxe você aqui hoje e agora para trazer um novo tempo à sua vida. Você acredita nisso em nome de Jesus? Amém? Vamos lá. Segunda recomendação: não deseje ou use os dons espirituais como um símbolo de espiritualidade. Ou seja, o contexto de Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre falar em línguas, sobre os dons espirituais, é que na igreja de Corinto, os dons espirituais estavam sendo usados para as pessoas mostrarem que elas eram muito crentes. Ou seja, eu falo em línguas porque eu sou crente. E esse não é o principal propósito, não é o propósito dos dons espirituais. Não é para você mostrar que você é crentão, que você é bom, que você é usado por Deus. Se o seu objetivo de buscar os dons espirituais é esse, pare imediatamente. Doeu? Ai, curou. Não manipule quando Deus começar a usar você nos dons espirituais. Não manipule esses dons para você ter benefício. Quer que eu use um exemplo bem claro disso, bem rasgado? Nós temos intimidade para isso. Você já entrou naquelas lives do Facebook lá? Manda o Pix e eu vou te entregar uma revelação profundo e escondido. Eu vou revelar o profundo e escondido. Eu vou revelar o mistério. É engraçado que ele sabe a hora que o Espírito Santo vai usar ele. Entre as 10 da manhã, que às 10 da manhã eu vou estar lá no monte, eu vou revelar o profundo e escondido. Mas manda o Pix. Charlatões que estão usando o nome de Cristo para ganhar dinheiro. Uma outra recomendação: não tenha medo de ser usado nos dons espirituais. Mas pastor, por que ter medo? Já vi pessoas que falam assim, pastor, tem medo de ser usado porque o Espírito Santo, a Bíblia diz assim que o Espírito é sujeito ao profeta. Amém? Mas pastor, tem medo de ser algo da carne. Por isso que é importante você ter temor no teu coração. Eu vou contar algo que aconteceu em casa essa semana. Essa semana nós passamos uma dificuldade. Tem coisa que acontece na sua casa que só você sabe. Tem coisa que acontece que nem tua esposa sabe. E essa semana aconteceu algo comigo. Nem minha esposa sabia. E eu orei a Deus, falei, Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. É muito difícil fazer uma oração dessa. Porque quando Deus ele te dá uma palavra, você não precisa todo dia estar indo lá no Senhor, Senhor, fala comigo, não. Isso é imaturidade. Mas em alguns momentos específicos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a Karina teve um sonho exatamente da resposta que eu pedi para Deus. Mas ela acordou, ela falou, eu acho que é algo na minha cabeça. Não vou falar porque vai que eu iludo ele, ou talvez de outra forma seja algo do meu sentimento. Não vou falar. Beleza. Outro dia ela sonhou de novo, com mais intensidade. Ela acordou, a primeira coisa que ela falou para mim, ó, eu preciso te contar. Eu tenho uma boa notícia para você.
Eu sonhei assim. Já tenho certeza que é de Deus, porque eu pedi confirmação e Deus confirmou. Sonhei 2 vezes com a mesma coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não vou falar pra vocês o que é, mas é coisa boa pra nós, viu? Amém? Deus vai fazer coisa extraordinária nessa igreja. Amém? Ou seja, você não precisa ter medo de errar. Porque a Bíblia diz assim, que o testemunho interior do Espírito Santo dentro de você é o nosso guia. Amém? Nós vamos ver com mais detalhe isso mais para frente. A principal motivação de nós fluirmos nos dons espirituais tem que ser o amor a Jesus Cristo, a fazer com que o nome de Jesus seja glorificado e aos nossos irmãos. Amém? Olha que interessante isso. Não sei se você já percebeu isso na Bíblia. Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. O capítulo 12 começa a falar sobre os dons. Lá no versículo que nós lemos, 12, ele começa a falar sobre a unidade da igreja. Ele começa a falar assim que você é um membro do corpo de Cristo. Amém? O membro do corpo de Cristo. Talvez você é a mão, talvez você é o antebraço, o braço, o pé, não sei. O membro, você é um membro, amém? Membro separado apodrece. Por isso que você precisa estar na igreja de Cristo. Por isso que você precisa estar ligado no corpo de Cristo. Juntamos aqui hoje, nós somos o corpo de Cristo. Em outras palavras, ele não mudou de assunto, mas ele está falando, quando você flui nos dons, os dons traz unidade. Aí lá no final do capítulo 12, o versículo 31, o 30 na verdade, ele entra e fala assim: posso agora mostrar-lhes um caminho mais excelente. No versículo 31. Imagine que maravilha você fluindo nos dons espirituais, sendo usado para curar as pessoas. Dom de maravilha. Pensou Deus te usar para ressuscitar o morto? Te usar em dom de discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas. Maravilhoso, não é? Mas ele fala assim: posso agora mostrar um caminho mais excelente. Vamos lá comigo. Dons espirituais. Unidade, união da igreja de Cristo. Se nós somos em Salmos 133, fala o que lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba e cai sobre o corpo. A união traz unção. Mas nós não adianta nada fluir nos dons, termos união e não termos amor. Coríntios capítulo 13, ele começa a falar do amor. Ele fala que o amor tudo pode, tudo crê, tudo sofre. Ele fala entre a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior de todas elas. Amém? Aí as pessoas falam assim: ele mudou de assunto. Não. Ele está falando, não adianta nada você se mover nos dons, se você não se mover, a sua principal motivação não for amor. Aqui, apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, está guardando o coração deles. Em outras palavras, ele está falando: Deus vai te usar muito. Igreja, ei, você, Deus vai te usar muito. Você vai fluir muito nos dons. Você vai ganhar centenas, dezenas, milhares de almas para Jesus talvez. Mas entenda uma coisa, você precisa estar unido no corpo de Cristo. E você precisa caminhar no amor. Aí ele entra no capítulo 14 e ele fala de novo. Ele termina o 12 falando de amor. Ele fala o capítulo 13 inteiro de amor. No capítulo 14 ele fala: sigam o caminho do amor. Ele fala 3 vezes a mesma coisa. Ande em amor. Aí ele continua falando sobre os dons espirituais. Faça com amor. Amém? Para nós caminharmos para o final, tudo precisa ser com ordem e decência. Amém? Tudo precisa ser com ordem e decência. Ou seja,
sempre com temor no coração, sempre com ordem, sempre respeitando o espaço do irmão. Amém? E uma coisa interessante, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, esse versículo. Ou seja, quem aqui viu essa semana no Instagram, repercutiu muito, o Jefferson, do Jefferson e Sueli. Você conhece ele? Já ouviu falar? Não? Do louvor lá, do louvor. Vem como labareda de fogo, me batiza com fogo. Entendeu? Você cantou hoje, hein? Ele estava pregando em um congresso com milhares de pessoas. Ele começou a ler a Bíblia. No começo da pregação, levantou um cara lá em profecia, foi lá no púlpito e começou a falar em línguas e começou a falar em profecia. Ele falou: aqui não. Aqui, agora a palavra está comigo. A palavra agora, a profecia, a palavra de Deus. Grudaram o irmãozinho e tiraram para fora. Parabéns para eles, fizeram certinho. A Bíblia ensina que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se ele recebeu algo de Deus, ele precisa entender que não era o tempo de entregar. Chamasse o pastor da igreja e fala: pastor, Deus falou comigo assim, 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 o que o senhor acha? Eu devo passar para a igreja? O senhor autoriza ou não? Se o pastor falasse que não, ele tinha que sentar e ficar quietinho. Deu para vocês entenderem isso? Tudo tem que ser com ordem e decência. Amém? Nós pararemos por aqui. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque o horário já foi. Semana que vem, domingo agora, nós continuamos, amém? Feche seus olhos.